comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação total de bens, união estável. Você sabe o que significa cada modalidade do regime de bens? Todo mundo já ouviu aquele velho ditado: quando casa meu bem, quando se separa meus bens. Para conversar sobre as modalidades diferentes aí dos regimes de bens, é com grande prazer que eu recebo aqui no Sinta-se Bem a doutora Fabiola Fortes, que é advogada especialista em direito de família. Seja bem-vinda aqui ao programa. E é sempre assim, né? Esse ditado que eu comecei brincando aqui é o que realmente é verdade, porque é difícil um casal trocar esse tipo de conversa antes do casamento. É bem raro. Então não é uma conversa fácil de se iniciar, né? Mas ela é uma conversa necessária. Porque a maioria das pessoas, né? Ninguém casa para se separar, ou ninguém casa pensando em se divorciar, ou achando que vai ter que enfrentar uma partilha de bens, vai ter que dividir patrimônio. No momento de um casamento, as pessoas estão apostando numa vida em comum, né? Eventualmente, né? E muito eventualmente, isso não acontece, né? E estatisticamente a gente vê que o número de divórcios cada vez tem sido mais importante, né? Então, essa conversa sendo prévia e este casal ajustando antecipadamente que numa eventual separação, numa eventual situação de divórcio, como é que vai acontecer a divisão patrimonial? Então, isso evita enormes litígios. Então, é importante que as pessoas conheçam, antes de casar, qual é o regramento que serve para cada caso. Quando os casais têm rendas que são semelhantes, que têm maneiras de juntar o dinheiro, de fazer aquisições patrimoniais e até de gastar o dinheiro de uma forma parecida, claro que a comunhão parcial ela é mais justa. Né? Que é legal, né? É o regime legal. Por exemplo, se hoje tu fores te casar, né, e tu não fizeres nenhum pacto antinupcial, o teu regime de bens vai ser o da comunhão parcial. Sempre que for silente, que se ficar em silêncio sobre eventual regime de bens, o que é válido é a comunhão parcial. O que é a comunhão parcial? Aquilo que foi comprado após a união, tanto a união estável quanto o casamento, o que foi comprado por ambos durante aquela união, ele é partilhável 50% para cada um. O que fica excluído deste regime de bens? Heranças, doações e patrimônios anteriores a essa união. Então, se por exemplo, tu tens um apartamento, aí tu vendeu o teu apartamento por 500 mil reais, e aí tu compraste um apartamento de 800 mil reais. Se tu tem um apartamento anterior quitado, que valia 500 mil, e tu trocaste este imóvel casada por um de 800, tu não vais partilhar o valor integral de 800. Tu vais partilhar a diferença, que é os 300 mil reais. Então, isso a gente chama de subrogação de bens. Ou seja, o patrimônio que eu trago anterior da minha vida anterior ao casamento, ele não é comunicável. Assim como não são comunicáveis doações, heranças, prêmios de loteria, eventualmente. Na separação de bens, por exemplo, nada se comunica. Se eu me casei com separação total de bens, aquilo que está registrado no meu nome é só meu e aquilo que está registrado em nome do meu cônjuge ou do meu companheiro é só dele. Não existe comunicação patrimonial. Nada obsta, por exemplo, que um casal que seja unido pelo regime da separação total de bens, se resolver, por exemplo, comprar um apartamento de 500 mil reais. Se eu dei 400 mil e o meu marido, meu cônjuge, meu companheiro deu 100 mil, eu vou registrar 400 mil no meu nome e 100 mil no nome dele. Isso também pode ser feito. A gente registra o percentual em nome de cada um. Por exemplo, se eu paguei 20% do imóvel, eu vou registrar 20% em meu nome. E este vai ser o percentual válido lá no fim, no momento da separação, do divórcio. Como é que fica essa análise quando existe uma união estável? A gente sabe que hoje em dia
é bem comum as pessoas morarem juntas um certo tempo. Depois desse tempo, elas resolvem casar, digamos, né? O test drive, o famoso test drive antes ali. Se existe uma união estável anterior a esse casamento e se bens são adquiridos nessa união estável, como saber, como mensurar? Existe o que a gente chama de conversão de união estável em casamento, tá? Então, por exemplo, se tu tens uma união estável, a união estável e o casamento, eles têm o mesmo regramento jurídico patrimonial. Então, tudo que vale na união estável, vale para o casamento. São situações, são institutos que se assemelham. Então, se tu tens uma união estável e tu não fizeste nenhum tipo de contrato, não fez uma escritura pública, o que vale naquela união é a comunhão parcial de bens. Mas a união estável, tu podes fazer uma escritura pública, né, de união estável e estipular o regime de bens e fazer com que aquele regime de bens seja retroativo. Por exemplo, hoje nós estamos em outubro de 2018. Então tu resolves fazer uma escritura de união estável hoje, mas tu vives com o teu companheiro desde 2012, por exemplo. Tu podes ir no tabelionato, vai fazer uma escritura pública de união estável e vai estipular, olha, eu vivo com o meu companheiro desde janeiro de 2012, nós estamos estipulando o regime de separação total de bens retroativo ao início da nossa união. Então eu posso retroagir essa incomunicabilidade de bens. Assim como eu também posso fazer uma escritura pública determinando uma comunhão universal de bens. Na comunhão universal de bens é aquilo onde tudo se comunica. Todos os ativos, não interessa a origem, herança, doação, patrimônio anterior, tudo passa a ser de ambos, não interessa no nome de quem está registrado, mas também se comunicam dívidas. Então, se tu tens uma dívida enorme, por exemplo, que é anterior ao teu casamento, mas tu te casou com uma comunhão universal de bens, a dívida passa para o teu cônjuge também. Código Civil, quando mudou lá em 2003, ele passou a permitir a alteração dos regimes de bens. Então, eu posso hoje me casar com uma comunhão parcial e consensualmente eu posso alterar esse regime de bens juridicamente, judicialmente, né? Daqui 1 ano, daqui 2 ou daqui 6 meses. Mas os regimes de bens hoje, eles são mutáveis. Pode-se mudar esse regime, mas tem que ser em comum acordo? Sim. E não pode lesar terceiros, não tá? pode lesar terceiros. Tem que haver uma comprovação de que não existe, por exemplo, se tu tens uma dívida muito grande, tu vai passar o teu regime de bens para uma separação total para proteger o teu patrimônio, isso é uma fraude, tá? Isso não pode ser feito. O que nós podemos fazer é quando há um consenso entre o casal, vamos trocar aquele regime de bens, né? Desde que não se lese nenhum credor. Melhor mesmo é ter esse diálogo antes para estabelecer já. Antes de assinar ali É uma forma de se incomodar um pouco menos num eventual divórcio. Isso aí. Meu bem, meus bens, isso é verdade, é um diálogo que tem que se ter. Doutora Fabíola, adorei. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa.